Boa noite, pessoal. Vamos chegando. É com muita alegria que vamos finalizando esse propósito, né, de uma semana de lives falando sobre a maternidade, sobre educar os bebês com respeito. Tem sido desafiador, mas ao mesmo tempo bastante gratificante de poder perceber aí que as pessoas têm se interessado sobre o tema, receber as devolutivas. E amanhã a gente vai ter a live super especial com a Paula Prete, da Conexão Materna, às 9 horas da manhã. Uma live mais longa em que a gente vai estar dialogando sobre a culpa, sobre as dúvidas da maternidade, sobre os nossos modelos, para que a gente possa conversar bastante e entender o quanto que esse papel é muito único para cada uma de nós e o quanto que a gente precisa, na verdade, umas das outras para ancorar essa força, né, para a gente não ser tomado por tantas idealizações. E o tema de hoje, na verdade, está muito relacionado a isso. Nós vamos falar sobre maternidade e autoconhecimento. Mais leveza, por favor, né? Porque o que a gente tem aí como modelos de maternidade, que são, né, essas maternidades que a gente vê nas mídias, né, e que aí as redes sociais têm um papel muito grande, né? Eu penso não só em trazer para os adolescentes também esse modelo, né, do corpo perfeito, da juventude perfeita. Tudo que tem aparecido são situações muito distantes do nosso real, né? E eles, ainda com a pouca maturidade que têm, muitas vezes acabam olhando para a situação em que vivem de maneira muito desconfortável, né? Então, o quanto que é importante que a gente tenha essa força, que a gente possa olhar para a nossa realidade, né, com as nossas lentes, com as nossas possibilidades e acolher aquilo que é bom e aquilo que também não é tão bom assim, né? Então, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre essa romantização, que foi o que abriu a nossa live, na verdade, a semana de lives, e que a gente vai então olhando para essas imagens, elas vão fazendo parte do nosso inconsciente, né? Sejam através muitas vezes das novelas que a gente assistiu, né, dos filmes, das imagens que a gente vê mesmo nessas redes, em que a gente vai se comparando com isso e se questionando, né? Por que que eu não consigo viver a maternidade dessa forma? Ou como que aquela pessoa dá conta de fazer algumas coisas que na minha rotina não cabem? E aos pouquinhos a gente vai entrando com esse chicote da culpa, né? A gente vai, na verdade, se cobrando de querer algo que só existe na nossa cabeça. Porque se a gente parar realmente, né, de forma racional para analisar essas situações, são todas elas arranjadas para aparecer dessa forma. Todas nós sabemos que dentro da nossa rotina há os nossos momentos de explosão, há os nossos momentos de nos sentirmos sobrecarregadas, há os momentos em que a gente, né, acha que não vai dar conta e os que a gente também descobre uma força dentro de nós, né? Então, o quanto que é importante a gente reconhecer essa dualidade. É muito importante para a mãe ela entrar em contato realmente com esses sentimentos, perceber que ela é luz e ela é sombra. Todos nós, seres humanos, somos imperfeitos e a gente precisa trabalhar muito essas questões emocionais até para que a gente possa adquirir força e olhar com mais leveza para todos os desafios que vão se apresentar, né? Na verdade, a gente fica o tempo todo reforçando o quanto que é importante ser essa mulher que se doa, que é subserviente, que esquece de si, né? Só que o tempo vai passando, esses filhos vão crescer, né? Vão embora um dia, e o que é que vai ficar? Vai ficar em casa, né? Aquela mulher com seus sonhos todos enterrados? É muito difícil a gente pensar nesse amanhã, mas ele vai chegar. Então, a gente também se preocupar só em estar presente, em doar, em fazer tudo, né? E deixar de lado os outros papéis
do feminino, os nossos anseios enterrados, depois é muito difícil de retomar tudo isso. Então é importante que a gente busque um equilíbrio, né? É importante que os nossos sonhos não morram. Eu tô aqui, na verdade, para falar para vocês, para perguntar como é que anda essa balança, né? Essa balança entre dar e receber, entre nutrir e ser nutrida, né? Às vezes a gente acha que tem que ficar só nesse papel de doação e que dessa forma estamos preenchendo os nossos filhos de todo amor, mas quando a gente faz as nossas escolhas de dedicar um tempinho para nós mesmas, né, de cavar um buraquinho nessa rotina para fazer algo que você gosta, um momento de autocuidado, uma leitura, são momentos em que a gente vai mostrando para eles que cada um tem valor, né? A gente quer que os nossos filhos nos valorizem, mas na verdade, se a gente também não começa se valorizando, não dá um valor para nós mesmos, que imagem a gente está passando para os nossos filhos, né? Uma imagem de que essa maternidade é pesada, né? Então, de que é um momento de você simplesmente se negar e abrir mão de tudo. A gente tem caminhado para uma geração que tem cada vez mais se distanciado desses modelos de famílias, né, repletas de filhos, planejado mais, e cada um é livre para ter as suas escolhas. Mas uma dessas responsabilidades também tem sido olhar para essa maternidade como algo penoso, né? Como algo que te leva a ou isso ou aquilo, de não conseguir conciliar esses papéis do feminino. Então, é importante que a gente reveja esse peso que a gente tem dado, que a gente procure viver isso com mais leveza. Não quer dizer que você não vai estar inteira no seu papel, mas que você não o exerce a todo instante, que a gente pode fazer escolhas, que a gente pode, né? Olá, tudo bem, meninas? Vou repetir aqui a pergunta para que vocês possam ir dialogando comigo. Eu gostaria que vocês fossem pensando como é que está a balança entre dar e receber, entre nutrir e ser nutrida. Se a gente, na verdade, tem pensado mais em doar-se do que em se colocar como prioridade, em se colocar na agenda. A gente vem dessa educação, né, em que é visto essa entrega como algo muito bonito, mas a gente não tem parado para pensar o quanto que esse modelo que a gente tem deixado para os nossos filhos revela nas entrelinhas essa sobrecarga, revela para eles esse peso. E muitas vezes essas gerações futuras estão cada vez mais desejando não ter esses filhos, né? Até porque, na verdade, a gente tem passado uma imagem de que é difícil, de que é penoso, de que é abrir mão. Então, eu estou convidando vocês a pensarem em como a gente pode encontrar um caminho do meio, de exercer essa nossa maternidade de forma mais leve, em que a gente não anule os nossos sonhos, em que a gente procure estar inteira em alguns momentos com os nossos filhos, mas que também a gente procure as nossas outras dimensões, as outras necessidades que precisam ser supridas, né? Se a gente está conseguindo pensar e se colocar na agenda, né? Em estabelecer um tempinho que seja para ler algo que você gosta, para assistir uma série, né? Para fazer um exercício. A gente precisa cavucar, eu sei que é difícil, assim, aqui às vezes eu falo, eu coloco o despertador, vou acordar 1 hora antes do que o Matias costuma acordar, para conseguir fazer as minhas coisas. Ele tem um sensor e ele acorda 1 hora antes, né? Mas eu tenho experimentado algo que é dizer para ele: esse tempo é meu, tá? Então, se você acordou antes, você vai me esperar, deixo ele num canto, se precisar, entrego celularzinho, entendeu? Deixo lá assistindo alguma coisa que ele gosta, deixo com uma massinha de modelar, faço alguma coisa para que ele compreenda em que aquele momento que é meu também é sagrado. Quando eu tô com ele, eu vou estar inteira com ele, mas no momento em que eu tô comigo,
eu também preciso me colocar como prioridade. A gente quer que os nossos filhos nos respeitem, né? Que os nossos filhos entendam que a gente tem valor e a gente não tem se dado o devido valor, né? Realmente, né? Tem sido desafiador demais, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Em que tá tudo muito misturado, todos esses papéis, e que muitas vezes, né? Situações que nos preenchem, né? O trabalho, ou às vezes a pausa que você conseguia ter de hora de almoço sem criança, né? De poder comer aquilo que você tem vontade, tudo isso não está acontecendo, tá tudo muito misturado. Exatamente. E aí, né, eu tenho feito muito essa reflexão de o que é que a gente está deixando para as outras gerações, né? Porque a gente muitas vezes foca demais em cuidar do outro e, na verdade, de não olhar para si. E isso, de alguma forma, vai reverberar, né, nas nossas relações, porque a gente está transbordando a falta. Ai, que linda! Tentando ouvir a live para ter um momento seu. Que coisa boa! Que bom que você colocou isso como prioridade no seu coração, Ingrid. Fico muito feliz, né? Porque a gente vai transbordar isso nos nossos relacionamentos. De alguma forma, o copo vai estar, né, necessitado. As nossas necessidades vão gritar. Ou a gente adoece, né? O nosso corpo grita, ou a gente explode, a gente fere as pessoas que estão à nossa volta. Não tem jeito, né? O nosso interno tá carente, tá precisando de alguma coisa. A gente vai descontar, né? Como eu falei numa live anterior, naqueles que a gente sabe que vão continuar nos amando apesar das nossas imperfeições. Então, quem tá mais pertinho é que tá levando, né, muitas vezes esses esporros que a gente tem dado e que a gente não controla, né, porque estamos gritando, estamos adoecendo de alguma forma por não sermos vistas, mas o primeiro olhar tem que ser o nosso, não tem jeito. A gente quer que o marido enxergue, que o filho enxergue, mas se a gente não começar e não cavar esse buraco, a gente não os ensina a nos enxergarem. Então é importante que a gente cave esses pequenos momentinhos, né, de autocuidado, esses pequenos momentinhos em que eu vou falar, ó, para tudo, esse momento é meu. Eu já parei, eu já pus comida na mesa, eu já trabalho, já ajudo a pagar as contas, agora esse momento é meu, né? Eu quero essa meia hora para mim, eu preciso, e verbaliza, entendeu? E coloca na agenda e pede ajuda e divide tarefa, fala, olha, é isso. A gente precisa criar alguns momentos. É verdade. Os mais íntimos são os mais punidos. E isso, né, na verdade é porque ou a gente está reproduzindo já, né, um sistema doente, a gente viu os nossos pais nessa entrega, nessa doação constante de não olharem para si, ou muitas vezes a gente pega até uma aversão a esse modelo, a gente não consegue achar esse caminho do meio. E a gente tem que tomar cuidado porque estamos educando as próximas gerações, né? Então, assim, se eu não faço as minhas ações de forma consciente no que eu estou semeando, realmente os meus filhos vão ou seguir reproduzindo essa entrega, esquecendo de si mesmos e se anulando nessas experiências, ou eles vão por um caminho de aversão. É melhor nem ter filho, gente, pelo amor de Deus, só dá trabalho. Eu vi minha mãe, olha, não dá certo isso aí, né? Sendo que a gente pode mostrar que dá para a gente trabalhar, dá pra gente dar conta dos filhos, fazer isso com amor, ser feliz, mas não vivenciar essa síndrome do ninho vazio, né? Que quando eles forem embora, não sobrou nada. Você viveu a vida inteira em função dessas crianças e aí quando eles crescem, eles batem asas, o que vai ser da sua vida? Você não tem nada para se ancorar. Não tem nada que você ame, algo que você vá dedicar seu tempo, que você se sinta realizada, né? Então, a gente tem que ir construindo essa ideia, né? De soltar essas crianças, né? Que aos poucos eles vão ir longe e que a gente precisa ter outros nutrientes. Já foi o nosso tempo de nutrir. Em algum momento agora, a gente precisa equilibrar essa balança, né? Os primeiros anos aí, principalmente o primeiro ano de vida, é um ano de entrega total,
né, em que eles dependem da gente para tudo, que eles ainda não têm essa autonomia, mas aos pouquinhos é ir respirando e falando, não, peraí, aqui dá para abrir um espacinho para algo que eu gosto, né? Vou me organizar, então, de eles ficarem mais cansados, pôr para dormir mais cedo, porque eu quero assistir uma série com meu esposo, eu quero ler um livro, né? Eu quero ter um tempinho para mim, para demorar no banho, né? Coisas que a gente às vezes acha que é um luxo, e não é um luxo, é um direito, né? E aí, o que eu convido vocês? Para que a gente procure, a partir, né, dessas relações de pensar nesse equilíbrio, construir um novo caminho, né? Um novo caminho que não é um caminho de julgar os nossos pais e os nossos modelos pelo que a gente recebeu, né? Mas de olhar para a força que eles tiveram para levar essa vida adiante, né? Para todos os sims que eles disseram para que a gente tivesse aqui. Então, a gente deve a vida aos nossos ancestrais, né? Mas a gente pode olhar essa força, olhar essa história, todas as lutas que eles passaram para poder dizer, esse pacotinho é seu, foi até aí que você, pai, você, mãe, você, vó, conseguiu caminhar. Mas eu quero fazer escolhas diferentes dessas, né? Eu tomo dessa força, eu agradeço tudo que vocês me ensinaram, porque até pela experiência, pelo que vocês deram conta, é que hoje eu sou capaz de tomar uma decisão de fazer diferente, né? Então, é olhar num lugar de honra a nossa história para poder ressignificá-la e entender que cada uma das nossas escolhas vão reverberar lá na frente, né, com os nossos filhos. Eu acho que isso, assim, tem sido para mim algo extremamente motivador, né, dessas transformações que eu tenho buscado, pequenininhas, né, um passinho de cada vez, tem dias que dá certo, tem dias que não, né, como aqui a Ingrid colocou, né, luxo total demorar no banho, realmente, mas assim, tem momentos que eu falo, gente, eu preciso, sabe, minha cabeça, se eu não fizer isso, eu sei que vai sobrar para todo mundo, então, é uns momentos que a gente precisa, que eu chamo de ilhas de sanidade. Se eu não vivenciar isso naquele momento, se não me acolherem na minha necessidade naquele momento, eu sei que eu vou ser que nem um vulcão erupcionando. E aí vai sobrar lava para tudo quanto é lado. Então, a gente tenta aí colocar essa necessidade para que as pessoas que estão no nosso entorno possam colaborar, possam acolher naquele momento em que, né, a gente está gritando por dentro. E aos pouquinhos isso vai se acomodando, né? E acho que isso vai trazendo uma paz, né, pra gente abrir as pequenas brechas, porque é difícil começar, mas depois que a gente vai dando os primeiros passos, é que nem exercício físico. Depois que você foi vencendo, né, aquela preguiceira de começar assim, você vai engrenando, aí você vai vendo o resultado e aí você se sente motivada para continuar, né? Então, por isso que é importante a gente dar esse primeiro passo, né? No começo, é a partir mesmo dessa situação que está erupcionando, de falar, gente, é isso ou é isso. Não dá, né? Senão eu vou descontar em vocês, eu vou ter atitudes que eu não gostaria. Então, por favor, eu preciso sair daqui, eu preciso dar uma volta no quarteirão, fica aí com as crianças, entendeu? Eu preciso respirar, eu tô cansada dessa rotina maluca, de não ter tempo para nada. Eu quero me trancar no banheiro, quero tomar um banho demorado hoje, entendeu? E nós vamos combinar, então, tais e tais dias, enquanto eu entro no banho, você faz tal coisa. E grita e pede ajuda, né? Compartilha, porque a gente não precisa carregar esse fardo sozinho. A gente precisa externalizar as nossas necessidades. Chega de ficar, sabe, engolindo sapo o tempo todo, né? Depois a gente tem um monte de pessoas aí com gastrite, né? Com queimação. Porque é isso, de alguma forma a gente tá aqui, ó, engolindo a seco, né? Deixando o nosso corpo adoecer porque a gente não tá externalizando o que precisa. E as crianças percebem tudo, é isso mesmo. Não tem jeito, a gente precisa mostrar para ele que nós somos importantes, nós somos a fonte da vida, né? Eles vieram através de nós e a gente precisa dar um lugar
para isso, para essa importância, que não é só de doação, não é só de entrega, mas é de cuidado, de zelo. Da mesma forma que nós cuidamos deles, a gente também precisa de cuidado. A gente precisa, de vez em quando, colocar um basta, colocar um limite. Falar, é até aqui que eu dou conta, entendeu? Olha, a mamãe tá cansada, hoje não dá. Eu tenho experimentado muito assim. E eu percebo que quando eu tô falando com muita verdade, ele percebe, sabe? Fala, tá bom, então eu vou fazer tal coisa. Fala, então vai. Porque tem dias que ele fica, vem brincar comigo, vem brincar comigo, vem brincar comigo. Filho, agora eu não dou conta, eu quero ficar 15 minutinhos deitada. Aí ele fala, tá bom, depois você vem, depois eu vou. Sabe? Porque é a nossa verdade, e a verdade, ela é algo supremo. Eu entendo que as crianças, quando a gente se conecta e fala a nossa verdade, eles têm uma capacidade total de entender. O problema é quando a gente fica mascarando, né? Em que a gente, na verdade, não quer estar com eles, mas também a gente fica ou na culpa, não encontrou a coragem para falar para eles, eu preciso disso agora. Aí a criança percebe, a criança insiste, a criança chora, faz aquele piti. Mas é muito importante a gente deixar claro os nossos limites. Porque também quando a gente deixa claro os nossos limites, as nossas imperfeições, a gente consegue acolher as imperfeições do outro, né? Eles vão olhar pra gente não como seres celestiais que nunca erram e vão enxergar a gente como pessoas humanas com quem eles podem dividir também as fragilidades e os erros deles, né? Quando a gente se coloca como um ser perfeito, um anjo de luz, aí essa criança não se aproxima. Quando ela erra, ela vai falar, nossa, mas minha mãe nunca erra, como é que eu vou contar isso pra ela? Ela vai ficar muito decepcionada. Então a gente precisa procurar achar esse pé de igualdade, né? Falar um pouco mais sobre as nossas imperfeições, que tá tudo bem, que a gente não é a mãe da rede social, né? A mãe só de post, nem as mães de novela, de propaganda de margarina, nada disso. Né? Estamos aqui em carne e osso, tropeçando, aprendendo a cada dia. Gente, acho que era isso que eu tinha reservado para falar com vocês hoje, né? Pequenas gotinhas de reflexão, na verdade é um empurrãozinho para que vocês possam pensar um pouquinho, né? Se colocar como prioridade, colocar na agenda, esse minutinho é meu, ele é sagrado, né? Eu mereço. E convido vocês aí, então, mais uma vez, amanhã, a live às 9 da manhã, com a Paula Prete, da Conexão Materna, em que a gente vai estar lançando um e-book. Ficou lindo! Amanhã tem e-book gratuito disponível. E tem depois a continuação desse e-book, já de forma mais aprofundada, dialogando sobre essa perspectiva, né, do autoconhecimento, né, das nossas incertezas na maternidade, da nossa cobrança. E aí esse já é um segundo passo, um segundo e-book, mas gostaria muito que vocês compartilhassem aí esse livro para futuras mamães de primeira viagem, para que os bebês aí que estão chegando possam ser recebidos com bastante respeito, com bastante carinho, para que a gente possa ter um conhecimento a partir de situações do cotidiano e que cada um possa ir descobrindo essa força e o que cabe dentro da sua rotina para poder pensar nesses cuidados com os bebês de forma mais conectada. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Um beijo, estou muito feliz de ter conseguido concluir essa semana de lives. Obrigada por todo esse apoio. Vai ficar salvo, amanhã a gente posta. Um beijo, gente.